Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Eu estou aqui nessa noite para passar para vocês algo que Deus tem me mostrado para minha vida, as minhas experiências, as minhas experiências com Deus. Eu tenho certeza que pode abençoar a todos vocês. Deus tem me mostrado muitas coisas, né? Aliás, para todos nós vivemos um ano difícil. Esse ano que se passou foi um ano de superação, de dificuldades. Eu acho que a palavra para todos nós foi superação. E para mim, com certeza, também foi confiança. Foi o ano que eu precisei confiar em Deus. Não só por tudo que a gente passou, né, na esfera mundial, sobre o Covid, sobre o isolamento social, mas na minha própria vida. Eu passei por muitas circunstâncias, muitas situações difíceis. Então eu precisei confiar em Deus e colocar em exercício tudo aquilo que eu li na palavra dele, que eu tenho lido, que eu tenho falado com as pessoas, tudo aquilo que um dia eu atendi alguém, eu tive que viver, né? Então eu tive que manifestar a minha fé. Eu acho que essa é a parte mais difícil, quando você fala da palavra de Deus, quando você ajuda alguém, mas quando é você que está passando, você tem que confiar, você tem que acreditar na palavra de Deus. Então, eu gostaria de trazer para você hoje um versículo da Bíblia que sempre me acompanhou. Toda a palavra de Deus é sustento, é alimento, mas esse versículo, ele é muito especial, porque cada ciclo, cada fase da minha vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de batalha, é o versículo que está dentro de mim, está cravado em mim, dentro do meu coração. E assim como isso se passa comigo, eu acredito que cada um de vocês deve ter algum versículo da palavra de Deus que fica marcado, que ficou marcado em você, que você leva com você todos os dias e nos momentos de dificuldade, não é mesmo? E se você ainda não tem esse versículo, procure esse versículo na palavra de Deus, leia a palavra de Deus e ele vai falar com você e ele vai te dar esse versículo. Não é só um versículo, são vários, mas tem um que se destaca, um que você traz dentro de você. E hoje eu vou revelar qual que é o meu. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar aqui. Gente, essa aqui é a minha primeira live. Eu falo pra você, que dificuldade, sabe? É você se vencer, né? Pra você estar aqui, mas eu tenho certeza que Deus ele vai dando a direção, né? Oi, Rosiane, tudo bem? Maria da Cruz, Lúcia, que Deus abençoe vocês. Thaís, oi Thaís, tudo bem? Tudo bem com você? Então, esse versículo, ele é muito forte e especial para mim. E esse ano que se passou foi um ano difícil, de pensar em desistir, de pensar em desanimar. Houve muitas vozes, muitas circunstâncias, mas a gente tem que continuar, a gente não pode desistir. Nós temos que continuar e praticar aquilo que a gente lê na palavra de Deus, aquilo que a gente orienta alguém, aquilo que nós temos que praticar na nossa vida também. E hoje, conversando com uma amiga, ela estava comentando a respeito de um ente querido que ela perdeu e sobre aquela tristeza, né, que a gente traz quando a gente lembra que a gente poderia ter feito mais por aquela pessoa, que a gente poderia ter ficado mais próximo, né? E a gente conversando, eu lembrei disso,
do nosso ciclo de vida, né? Que a gente nasce, vive e morre, não é verdade? É um ciclo. E nesse ciclo, não tem como a gente agradar todo mundo, não tem como a gente resolver todos os problemas, não tem como a gente vencer tudo, né? Só em Deus que nós vencemos. Quando a gente realmente confia, e ainda assim, Ele não livra a gente de ir para os desertos, para as dificuldades, né? Ele permite que a gente passe por tudo isso, que a gente enfrente, né, a dor da perda, das tribulações, das desavenças, das dificuldades, das traições, porque até Ele mesmo foi traído. Então, se tudo isso aconteceu com Jesus, que dirá conosco, né? Nós também vamos passar por muitas dificuldades. E eu tenho aprendido isso na pele, e eu falo, graças a Deus. Eu acho assim, tenho certeza, que de toda a minha vida, esse é o momento, o melhor momento que eu tenho vivido é esse, é um momento de dificuldade. É um momento que eu dependo de Deus para tudo. Então, o melhor momento da fé é esse momento, quando a gente está realmente dependente de Deus para tudo. E voltando lá ao assunto dessa minha amiga que a gente estava conversando, a gente não tem como resolver tudo, todos os problemas, né? A maioria das casas e das famílias é assim. Os pais deixam os filhos e vão trabalhar para poder sustentar a casa. E muitas vezes, eles ficam às vezes até em 2 serviços para poder sustentar a família. Então não fica muito perto, né, da criação. Não é todo lar, não é toda casa, toda família, mas a maioria a gente sabe. E aí quando esses filhos crescem, seus pais já estão idosos, e é a vez deles irem trabalhar. E os pais, por sua vez, já estão idosos. E eles querem atenção, querem conversar. Mas os filhos falam, eu não posso, pai, mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E assim é um ciclo, e sempre vai indo, e não só com os pais, mas às vezes até dentro de casa, com o marido, com a esposa. Às vezes a esposa quer uma atenção maior, ou o marido, mas ambos estão trabalhando, ou um ou outro está trabalhando, uma correria, e precisa correr para pagar as contas, precisa correr para atingir os objetivos. E o que é o mais importante às vezes fica de lado. Mas é assim a vida. Não tem como a gente não trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, vencer a cada dia. E o que Deus nos mostra é a total dependência dele, a confiança nele. Porque tem situações, tem relacionamentos, tem que a gente não consegue resolver. E aí a gente se entristece, a gente pensa em desistir, de largar tudo, né? A gente pensa em pular do barco, sendo que tá todo mundo lá no barco. E a gente pensa em sair do barco. E é nesse momento o momento de dificuldade, que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E por isso a gente não pode desistir, mas a gente tem que crer somente e vencer a cada momento. E é isso que eu tenho vivido na minha vida. Às vezes a gente quer ser super-herói, né? Resolver o problema de todo mundo. Quantos não são as famílias que têm um viciado em casa? E a gente se veste de super-heroína ou super-herói para poder lutar por aquela pessoa, não com as armas da fé, mas com outras armas. Eu mesma já passei por isso, alguns poucos anos atrás, na morte do meu pai, quando ele estava hospitalizado, e eu, chegando ali, eu queria ir atrás dos médicos, eu queria, resolver o problema. Eu fui em todos os médicos ali para poder falar qual que é a situação do meu pai, o que está acontecendo com ele, o que eu posso ajudar. Eu corria de um lado para o outro.
e achando que eu poderia salvar o meu pai. Mas ele foi salvo porque ele aceitou Jesus. Ele aceitou o Senhor Jesus no hospital. Mas eu, pela minha força, pela força do meu braço, eu não poderia ter feito. Olá, Ana, tudo bem? Rosmaria, tudo bem com você? Então, e eu não poderia com a força do braço. E muitas vezes a gente quer usar a força dos nossos braços. E a gente se decepciona e fica cansado. E se cansa demais porque não tem fôlego, não tem condição para ajudar. A gente se decepciona com a nossa fraqueza até mesmo. Então, somente em Jesus, somente através de Deus que podemos todas as coisas. Então, se você perdeu um familiar e você se entristece por muitas coisas que você não fez por ele, ou até mesmo, às vezes esse familiar está vivo e você vê que há uma barreira, uma parede que te impede de fazer algo mais por ele, uma distância que foi criada. E como essa minha amiga falou, às vezes a gente está ali do lado da pessoa e não faz, e só vai perceber depois. Mas é exatamente isso. Por que quando a gente está ali fisicamente, a gente não faz? Porque a gente é assim. Existem barreiras, a gente quer, muitas vezes, resolver com a força dos braços. A gente não consegue. Porque a gente, às vezes, não entende o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não tem direção, muitas vezes a gente não tem... A gente, às vezes, até pede perdão por aquela pessoa que nos ofendeu ou que a gente ofendeu, mas a pessoa não perdoa a gente. É tão difícil ser humano, mas quando a gente confia em Deus, Ele resolve todas as coisas, todos os problemas. Ele nos direciona, Ele nos mostra, olha, esse é o momento certo para você falar com essa pessoa. Esse é o momento certo para você fazer isso na sua vida, para você fazer isso por essa pessoa. Então, ele vai dando direção, ele vai dando condição, sabedoria, estrutura para a gente resolver todas as questões, né, que estão por ser resolvidas. Ele abre portas aonde não existem. Deus é tão maravilhoso que ele abre portas onde a gente nem imagina, mas a gente tem que confiar e acreditar. E é por isso que eu trouxe esse versículo aqui. Eu vou passar para vocês. Por quê? A gente está iniciando o ano. E a gente pode, esse ano, agir assim, com confiança. Confiar em Deus. Acreditar em Deus. E pedir para Deus essa direção. E não tentar ser o super-herói que vem com a força do braço, mas na confiança em Deus. Se você puder, talvez não agora, mas depois, você abrir no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você vê aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Como é difícil. Oi, Ramona, tudo bem com você, Ramona? Que saudade. Como que a gente confia no Senhor de todo o coração? É difícil, não é fácil. Se você me perguntar, você confia? É difícil. Tem momentos que entra a dúvida, entre o medo, o receio, a insegurança. Tem momentos assim que a gente realmente pensa em desistir. Mas ele fala, confia. Se ele fala é porque realmente a gente pode conseguir confiar.
E não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica pensando, olha, essa situação tá assim por causa disso ou por causa daquilo. Ah, olha, aconteceu isso no meu casamento porque meu esposo, né, ele não gosta mais de mim. Aí você começa a dar nomes a coisas que às vezes não existem. Então você fica pensando, e o pensamento, ele move tudo. Porque todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão e uma atitude, essa atitude, ela foi movida pelo pensamento. Então a gente pensa e logo o que? Age. A gente age. Então ele fala, não te estribes no teu próprio entendimento, nos teus pensamentos, naquilo que você acredita, que você aprendeu, ou como foi a sua criação, né? Porque ele é muito mais do que isso. Ele fala, confia em mim, porque eu posso todas as coisas. Então, o que nos limita a vencer nos relacionamentos... Oi, Simone, tudo bem? Nair, tudo bem? Simone me inspirou hoje. Simone, tô aqui porque você plantou. A Simone vai entender o que eu tô falando. Então, confiar em Deus, independente de qualquer circunstância. E você fala, não é fácil, realmente não é, porque eu sei disso. Né? Eu vivo isso constantemente, todos os dias, né, Simone? A gente pensa em desistir. Mas ele fala, confia. E não te estribes no teu próprio entendimento. O nosso entendimento não é o entendimento de Deus. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a gente vai falar mais sobre isso nas próximas lives. Eu vou estar entrando falando a respeito do pensamento. O que o pensamento leva, né? E não só o que está na minha cabeça, o que eu aprendi, mas o que a palavra de Deus fala a respeito do pensamento. Então, pensar, você pensa e logo toma uma atitude. Então, quando você está vivendo uma situação difícil, se você pensar coisas ruins, você vai tomar atitudes ruins, né? Sem pensar, vai abandonar tudo, vai abandonar a casa, a família, né? Então, reconhecer os pensamentos de Deus. Você conhece os pensamentos de Deus? A Bíblia fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Oi, Thelma, tudo bem? Um abraço para você, um abraço, Nair. Que Deus abençoe vocês grandemente. Gente, eu tô sem relógio. Alguma de vocês poderia colocar o horário para mim? Simone, você pode colocar, por favor? Eu esqueci de trazer o relógio aqui. Então, a gente reconhecer Deus, né? Porque Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Obrigada, Simone. E aqui fala no versículo 6. Reconhece-o. Esse versículo é o que transforma tudo, se você entender o que eu tô te falando. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, a gente reconhecer a Deus não só em um momento, mas em todos os nossos caminhos, todos. Nos bons, nos de alegria, nos ruins, nos desertos, na morte de um familiar, numa cirurgia que você vai enfrentar. É a gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E ele encerra esse versículo falando: e ele endireitará as tuas veredas. Tá vendo? É simples. Então, às vezes, a sua vida tá toda tortuosa. Oi, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Tudo bem com você? Deus abençoe. Eu vou deixar
essa live gravada. Essa é a minha primeira live. Então, vocês me desculpem aí se eu tô nervosa, mas é por Deus. Eu tenho certeza que Deus coloca as palavras na nossa boca. E nada mais tranquilo da gente falar o que a gente está vivendo, né? E são nos momentos de dificuldades que a gente aprende com Deus. E são os melhores momentos. São os melhores momentos. Os momentos de dificuldade. Então, ele fala assim, e ele endireitará as tuas veredas. E às vezes você vê que às vezes a sua vida tá tudo errado, sabe? Tudo torto, tudo assim, uma dificuldade, né? Para você vencer algo, sabe? Tantas situações difíceis e você pensa, será que Deus está comigo? Olha, se você querer fazer a vontade de Deus, se você colocar isso no teu coração, de você fazer a vontade de Deus, de ler a palavra dele, sabe? De lutar contra o teu eu, contra os teus erros, os pecados, e realmente fazer a vontade de Deus, ele se manifesta na tua vida. Ele faz tudo novo, porque ele é Deus. E é isso. Quando eu conheci Jesus, a minha vida era toda torta. E eu falo, esse versículo me acompanha há muitos anos. Às vezes eu tô pensando em desistir, às vezes eu passo uma situação muito difícil. Aí Deus fala assim comigo: não te estribes no teu próprio entendimento. Eu tô com você, eu tô no mesmo barco, eu não te abandono. Eu não te deixo, eu não te largo, você é minha filha. É o que me sustenta. Essa confiança que mesmo nas situações difíceis, ele tá comigo. Eu tenho tantas coisas para passar e é nas outras lives, cada live eu vou passando um pouquinho. Eu tive essa experiência esse ano que passou muito forte, que a minha vida mudou da água pro vinho. E eu tive que fazer assim, ser uma nova pessoa. Foi muito difícil para mim, foi muito doloroso, eu chorei muito, foram muitas lágrimas, mas eu não deixei a minha essência. Eu não abandonei a minha fé, a minha essência em Deus, na palavra dele. A gente não pode deixar, por mais que a gente passe por desertos, por situações, nós não podemos deixar a nossa fé. Mas eu tive também uma experiência de uma cirurgia que eu fiz. Oi, Ana, tudo bem com você? Que saudade! Que alegria de te ver aqui comigo. Estamos juntas. E eu passei por muitas... Isso mesmo, Simone, a verdadeira identidade, né? É exatamente isso. Quando é você ser... em qualquer situação, aquela pessoa, né? Verdadeira. Porque às vezes você tá ali com Deus, quando tudo tá bem, você é perfeito. Mas quando tudo não tá bem, você já muda de identidade. E quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente busca Deus, a gente só tem uma identidade. Isso é perfeito. Qualquer situação que a gente passa, com a misericórdia de Deus, a gente tá ali com Ele. E eu vivi uma cirurgia aí difícil, eu falo pra você, foi muito complicado. E eu tive que confiar em Deus porque o médico decretou o pior pra mim. Mas eu fiquei ali até o fim, eu confiando, e depois, numa próxima live, eu vou contar pra vocês. Então, assim, resumindo aqui pra não ficar muito longo essa live, ele fala isso. Pra gente confiar e não ficar somente no que a gente pensa, mas reconhecer ele em todos os caminhos. Então, se você tá com um problema no seu casamento, se é uma dificuldade o seu relacionamento com teu marido, né? Se você tá enfrentando um problema de saúde que o médico te deixou em desespero, se a sua vida financeira não tá sendo muito fácil, né? Eu que o diga, né? Esse ano agora eu tive que aprender com a minha mãe, né? A fazer empadas caseiras. Ela faz há 20 anos.
E eu não imaginei que eu tivesse esse dom, né? E Deus me deu esse dom e graças a Deus eu tenho vendido e Deus tem sustentado, né? E faço com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. E como a Simone falou, né? E eu levo em cada empada esse amor. E eu tenho conhecido muitas pessoas através desse trabalho. Oi, Sandra, tudo bem com você? Eu tenho conhecido muitas pessoas através desse trabalho. Eu posso falar de Jesus para elas e tem sido assim maravilhoso. Tem sido uma forma de evangelizar. Ah, você vender ali, você evangeliza? Não, o amor que eu coloco no meu trabalho. Quando você coloca o amor no seu trabalho, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Você pode ganhar muitas almas através do seu testemunho. Porque, aliás, nós somos a Bíblia que muitos não leem. Porque tem muita gente que não lê a palavra de Deus. E que conhece Jesus através do nosso comportamento. Você sabia disso? Você sabia que às vezes o seu familiar, ele não vai na igreja por orgulho. Ou ele não vai te ouvir por um orgulho. Mas no que você faz com todo o amor, com todo o zelo, com todo o carinho, você leva Jesus a ele. E ele conhece a Jesus através de você, do que você é, do teu amor, né? Ah, mas não é fácil, porque não é fácil os relacionamentos, não é fácil. É difícil, realmente é difícil. Você se desdobrar, você dar o braço a torcer, você perdoar, né, quem te ofende, você dar a outra face, é muito difícil. Mas quando você confia em Deus de todo o teu coração, Ele vai endireitar. E eu falo, Jesus endireitou muito a minha vida, os meus caminhos. Só que eu falo, ainda sou torta. Ainda sou torta. E ainda tem muita coisa. E eu vejo que vai ser até o dia que Jesus voltar ou que eu for embora. Porque ninguém é perfeito. Não busque perfeição em ninguém. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos. Mas, se a gente confiar em Deus, nós vencemos. Porque Ele vai endireita todas as circunstâncias. Até aquilo que uma atitude precipitada que você tomou, sabe, sem pensar. Ali na hora você não estava assim pensando e você tomou uma atitude muito precipitada, né? E aí deu tudo errado. E agora? Deus vai lá, se você tiver buscando a Deus, confiando nele, fazendo a vontade de Deus, Ele vai lá e Ele muda aquele erro lá que você fez, sabe? Uma decisão errada, lógico. Vem muitos frutos a gente vai colhendo, mas Ele vai lá e vai endireitando e vai te mostrando, olha, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito aquilo, né? A gente vai colhendo os frutos no dia a dia dos nossos erros, mas Ele vai mostrando, porque nós somos imperfeitos. Então o que fica? A palavra dEle, que é eterna, a gente colocar dentro do nosso coração todos os dias, a gente buscar, a gente ler esse manancial e a gente confiar. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem experiências para contar. Não deixa o tempo abafar. Não deixa nada te paralisar. Mas fale de Jesus. Fale da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você ricamente. E vai abençoar quem te ouve também. É o que eu ouvi hoje lá da Simone. Simone estava fazendo a live também. E é isso. Exatamente isso. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Eu vou deixar essa live gravada, terão outras lives, porque é plantando que se colhe, né? E todas as vezes que você planta a semente, Deus Ele abençoa. E eu quero essa bênção para mim, né? E Deus é fiel e justo, e Ele vai abençoar. Podemos estar passando momentos muito difíceis, mas Ele vai abençoar, eu tenho certeza. No final sempre tudo dá certo. O amor vence no final.
não é verdade? Eu tenho certeza disso. Então, fica para vocês. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Meditem. Meditem hoje ainda. São só 2 versículos. Medite, coloca dentro do teu coração e carregue com você esse versículo. Não só ler, meditar, trazer para a tua vida, trazer para a tua realidade, que eu tenho certeza que em todos os momentos que você estiver passando algo, que você queira desistir, você vai lembrar desses versículos. Porque a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Ou ela corta na ida, ou ela corta na volta. Mas ela é eficaz. Eu tenho certeza que foi para você nessa noite. Amém? Eu gostaria de terminar essa live fazendo uma oração, tá bom? Vou colocar aqui uma canção e vou orar junto com vocês. Simone, antes da oração, você poderia me passar novamente o horário? Que horas que é agora? Simone tá sendo a minha assistente, hein, Simone? Obrigada. Olha, 5 minutos, gente. Foi tanto tempo, parece que foi 10 minutos. Então, deixa eu orar rapidinho, porque vai fechar a live, né? É 1 hora só. Então, tá bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento, Senhor, cada pessoa que nos ouve agora, porque eu tenho certeza, meu Deus, de que o Senhor já fez uma grande obra na nossa vida, na vida dessa pessoa, meu Pai. Se alguém, meu Deus, está pensando em desistir, está pensando em largar tudo, abandonar a fé, oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai até ela agora e transforma o seu interior, meu Pai, e sacia a sua sede. Meu Pai, transforma, ajuda, abençoa, fortalece. Que essa palavra, meu Pai, ela venha ser eficaz nesse momento. Meu Deus, dentro desse coração, dessa mente, essa pessoa que não consegue abandonar os pensamentos ruins, os pensamentos de derrota, os pensamentos que atrapalham, os pensamentos que têm neutralizado a fé. Meu Pai, dá ânimo e abençoa. Eu tenho certeza que essa palavra é o sustento e o alimento. Meu Pai, não só dessa pessoa, mas também na minha vida. Nós passamos por muitas dificuldades. Eu peço ao Senhor, conserta, meu Pai, as nossas veredas. Que tudo aquilo que está torto, que o Senhor possa endireitar e nos ajudar e nos fortalecer a cada dia para a nossa ida ou para a tua volta. Meu Pai, eu entrego cada vida em tuas mãos, a família, os entes queridos, os problemas, as dificuldades. Senhor, que ainda essa semana essa pessoa possa ter uma experiência com o Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta na vida dessa pessoa e transformar e dar uma boa notícia para ela, eu tenho certeza. E quando ela tiver essa boa notícia, ela vai se lembrar desta oração. É porque eu te peço em nome de Jesus e te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês gostaram dessa live, da oração, compartilhe, né? Com alguém que você acredite que esteja precisando, ou até mesmo para que a palavra de Deus ela venha a ser propagada. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa plantação. Porque quando a gente planta a palavra de Deus, a gente colhe no nosso... E agora, gente, se eu encerrar o vídeo, eu consigo salvar ele?
Alguém me socorre? Ah, então tá bom. Obrigada, Simone. Deus abençoe.